Bom, a minha história como mãe começa novinha ali aos 18 anos, veio o Gabriel, né? Então, aquela coisa, novinha, sem experiência, praticamente uma criança cuidando de outra criança. Então, todos os planos que a gente tem ali no início da vida, eu pisei o pé no freio porque eu precisava ser mãe naquele momento. E foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O meu filho veio para me dar sentido na vida, realmente, veio para me dar força para continuar ali aquela jornada. E eu nunca me arrependi, nunca olhei como deixei de fazer isso, X, Y, Z, porque tenho um filho. Ao contrário, né? Ele era o meu gás, ainda o meu gás, meu combustível para lutar. Estava terminando o colegial, pretendendo entrar em faculdade e descobri que estava grávida. Não foi uma gravidez fácil. Depois dos 6 meses eu descobri que a minha pressão estava subindo. O Gabriel nasceu de 7 meses e meio, 1,7 kg mais ou menos, e eu cheguei lá para ganhar ele com a pressão a 22, né? O médico chamou meu esposo na época e falou: olha, eu não sei quem vai sobreviver. Reza para sobreviver um ou outro, mas se prepara porque as notícias não são boas. E aí foi um milagre realmente o Gabriel, sobrevivemos os dois, graças a Deus. Ele ganhou peso rápido. Criar o Gabriel foi difícil e lindo ao mesmo tempo, porque eu ali nova, tentando ali me colocar no mercado de trabalho, então sem muita experiência, já tinha trabalhado desde os 12 anos, mas todo aquele planejamento de faculdade, de tudo foi cessado ali porque eu precisava ser mãe naquele momento, então eu não podia escolher fazer uma faculdade ou escolher uma profissão, porque naquele momento eu precisava manter o meu filho. Então eu fui costureira, fui vendedora, fui manicure, fui de tudo um pouco. Depois eu fui ser frentista, né? Comecei a trabalhar no posto de combustível, fui frentista por 6 anos e pouco. E aquela luta, né? Quem é frentista sabe que a gente não tem sábado, a gente não tem domingo, a gente não tem datas comemorativas, a gente está sempre trabalhando, né? Em horários aí difíceis, né? Muitas vezes à noite, enfim. Então o Gabriel ficava na escola, por muitas vezes o Gabriel ficava na escola e depois à noite eu estava trabalhando. Então eu via meu filho de manhã e na hora de dormir. E de domingo, né, tinha que deixar ele ali na minha mãe. Então eu sempre me senti muito culpada, né? Poxa, tô deixando meu filho, tô deixando de dar atenção, tô perdendo a fase de crescimento do meu filho porque eu preciso trabalhar. Mas ao mesmo tempo eu sabia que o meu filho precisava daquilo, né? Não iria adiantar eu estar em casa e de repente ele passando certas dificuldades. E aí quando o Gabriel tinha uns 8 anos de idade, já estava um pouquinho crescidinho, eu resolvi mudar de vida. Eu preciso retomar os meus sonhos, preciso retomar a minha vida, né? Chegava sábado, domingo, arrumava ele bonitinho para deixar ele na minha mãe, porque eu precisava ir trabalhar. E ele: mãe, não quero ficar, pede pro seu chefe deixar você hoje em casa, né? Ele não entendia muito bem que eu precisava ir trabalhar, não tinha como me dispensar, enfim. E aí eu resolvi começar a estudar, né? Entrei na faculdade, comecei a estudar, e aí ficou mais difícil ainda, porque eu saía do posto e ia direto para um curso técnico que eu fiz. Ficou mais difícil ali a minha presença junto com ele, e eu me culpava demais. E aí teve um dia ali específico, um domingo, que eu precisava deixar ele na minha mãe, e ele sempre chorava, ele sempre reclamava: mãe, não quero ficar em casa com você, não. Leva eu pro posto para mim trabalhar com você, eu fico lá no caixa atrás, eu não vou incomodar. E esse dia ele não reclamou, ele se trocou bonitinho, entrou no carro, o desenho, tava sempre desenhando, ele sempre gostou muito de ler, ou ele tava com um livro lendo. E aí eu falei: uai, não vai reclamar hoje, não vai chorar, né? Mas falei, tá acontecendo alguma coisa. E a hora que eu fui descer ele do carro, ele olhou pra mim e falou assim: mãe, eu queria ser igual você. Igual eu? Igual eu como? E aí ele falou assim: igual você, que não desiste nunca. Aquilo me fez refletir assim: ele tá vendo o meu esforço, né? Ele tá reconhecendo o meu esforço, ele não tá vendo como uma coisa ruim pra ele. E aí aquele dia eu trabalhei chorando o dia inteiro, mais ainda, né? Mas me deu muita força pra mim continuar. Eu
porque eu sabia que ele estava vendo e reconhecendo. Ao mesmo tempo, eu voltei a me culpar do meu filho estar tendo aquela maturidade, daquela idade, de olhar para mim e falar assim, mãe, em outras palavras, mãe, continua, tô vendo, pode ir, né? Eu não vou reclamar mais, não vou chorar, vou facilitar. Eu saí do posto, entrei na Sicredi, continuei estudando. Eu queria tirar, entrei já com uma certificação, mas eu queria tirar uma outra certificação. Então eu passei um período ali fazendo a faculdade e estudando para tirar a certificação. Então eu estudava de sábado, de domingo, o dia inteiro. E ele estava sempre ali. Mãe, eu vou ficar aqui assistindo um joguinho com você, no mesmo quarto que eu estava estudando. Mãe, eu vou fazer pipoca para nós, pra gente, enquanto você estuda, eu assisto o filme com pipoca. Então ele estava sempre ali presente. O Benício não foi planejado também. O Gabriel, depois do Gabriel, eu fui diagnosticada por uns outros médicos com endometriose, né? Sempre tive muito problema ali. E aí os médicos falavam, ó, você só teve o Gabriel porque foi muito novinha, provavelmente você não vai ter mais filhos. E realmente eu fiquei uma época sem tomar medicação, 3, 4 anos e nunca tive. E o Benício estava bem tranquilo, tomando remédio contínuo, o Benício veio. Foi aquele susto. Estava no último ano da faculdade, planejando carreira, enfim. Troca de gestor na agência, então eu tinha mais intimidade com o gestor. A Ana estava sumindo. 1 mês, 2 meses depois que ela tinha sumido, eu tinha que chegar e contar para ela que eu estava grávida. E aí eu lembro que eu cheguei tremendo muito para contar para ela que eu estava grávida. Já tinha contado para o Júnior antes, que era meu antigo gestor, e ele, por que você tá chorando, menina? É uma bênção de Deus e tal. E aí cheguei nela para contar, ela falou assim, ok, tá chorando por quê? 9 meses, depois você vai retornar, não vai te influenciar nada aqui, você já tem uma história com a gente vai te apoiar no que você precisar. E assim foi, eu consegui trabalhar, foi uma gravidez linda, consegui trabalhar até o último dia, consegui atingir meus objetivos, terminei minha faculdade grávida. E foi um pouco diferente, porque o Benício, eu já estava mais madura, né? Com 32 anos, já tinha passado com o Gabriel, então eu já tinha esse entendimento de não me sentir mais culpada. O Benício foi para a creche com 4 meses, né? E eu achei que eu ia chegar lá e ia morrer a hora que eu deixasse ele lá. Não me senti culpada, não me senti menos mãe por estar deixando meu filho para trabalhar, porque eu sei que eu estou conquistando o futuro para eles.